Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos dar aí início na nossa aula tomando conhecimento do nosso objeto de conhecimento. A aula de número 33, tem como conteúdo objeto de conhecimento frações, detalhamento, frações equivalentes. Todo mundo preparado? Vamos à nossa aula. Muito bem, queridos alunos, agora de posse do nosso objeto de conhecimento, vamos à nossa aula. Como de praxe, sempre fazemos uma definição do nosso objeto de conhecimento, certo? Então, nosso objeto de conhecimento aqui, são frações equivalentes. Sua definição, o que é uma fração equivalente, Bem, fração, pessoal, a gente já tem a idade aqui, a ideia, de que é parte de um todo, dependendo do contexto da fração e da natureza dela. Seja ela uma fração imprópria, uma fração aparente ou uma fração própria. Tá. E equivalentes, etimologicamente falando, o significado da palavra significa dizer equivale, da ideia de igualdade. Pois bem, sua definição, ela diz o seguinte: as frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade, mesmo quando o numerador e o denominador são diferentes. Então, é isso que nós temos aqui, por definição aqui, matematicamente falando. Ou seja, são frações que têm o mesmo valor, mesmo que, tanto o numerador como o denominador estejam sendo representados por dígitos, diferentes. Pois bem, mas para entender melhor, vamos ver essa definição aqui, através de uma ilustração. Temos aqui, por exemplo, observe que nós temos aqui, três figuras, três retângulos, todos eles com a mesma dimensão. Olha só, esse primeiro aqui, tem essa dimensão. O segundo vai possuir a mesma dimensão, certo? E o terceiro, essa outra dimensão aqui, Todas elas, têm a mesma área, mesma superfície. O que diferencia uma da outra aí é a forma em que elas foram divididas. Aí nós pegamos aqui, na primeira, e dividimos o nosso retângulo aqui, esse nosso retângulo aqui, ao meio. Tá aqui, Então, essa parte aqui, colorida aqui, de rosa, representa uma parte, certo? De duas que foram divididas. Ou seja, foi dividida ao meio. Beleza? Então aqui nós temos a metade de um retângulo. Por isso que a fração que o representa é 1/2. Agora o seguinte, no retângulo segundo, logo abaixo, nós podemos observar que a parte rosa possui a mesma dimensão, da parte rosa do retângulo superior. A área é a mesma, o tamanho é o mesmo. Só que no segundo retângulo, ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. E delas foram tomadas quantas partes? 2. Essas partes rosas aqui. Ou seja, a fração aqui, é representada pelos dígitos, pelo numeral aqui, 2/4. Mas observe que a área rosa continua a mesma. Beleza? Aí, o terceiro retângulo, ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dessas 8 partes, quantas foram coloridas? 1, 2, 3, 4. Por isso que a fração é representada por 4/8. O que elas têm em comum? Todas elas possuem o quê? O mesmo tamanho.
porém estão sendo representadas por frações, né, com números diferentes, numerador e denominador. No entanto, elas são o quê? Iguais. Resumindo, são frações aparentes, certo? Então podemos observar, né, de uma outra forma, né? Vamos falar de forma aritmética. Olha só, ao calcularmos o quociente de cada fração, podemos observar que 1 dividido por 2, 0,5. Procure imaginar assim como se fosse, né, dinheiro. Né? Fica mais fácil de assimilar a ideia quando a gente está falando em valores monetários, né? Quando mexe no bolso. Então vamos imaginar o seguinte: R$1 dividido para 2 pessoas. Cada pessoa vai receber o quê? 50 centavos. Aí chega a segunda situação. Vamos pegar R$2 e dividir para 4 pessoas. Cada pessoa continua recebendo quanto? 50 centavos. E aqui, R$4 dividido para 8 pessoas. Cada pessoa continua recebendo 50 centavos, né? É outra forma de expressar, né, que essas frações aqui são o quê? Frações equivalentes, tá? Então isso daqui é muito importante nós entendermos, porque ela vai servir de base para nós termos subsídio de desenvolver operações, principalmente aquelas operações de adição e subtração que estejam envolvendo frações. Muitas das vezes você vai precisar determinar uma fração equivalente a uma fração dada para que você possa determinar aí a adição ou a subtração dessas frações. Beleza? Continuando. Aí vem a pergunta que não quer calar. A curiosidade do momento. Como obter uma fração equivalente? Podemos obter frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Então, ó, se vale para multiplicação, também vai valer para divisão, já que são operações inversas. Então vamos ver aqui alguns exemplos para ir amadurecendo essa ideia de obtenção de frações equivalentes. Eu tenho aqui 2/3. Se eu multiplicar por 2, numerador e denominador, eu vou obter 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Conclui-se, então, que 2/3 e 4/6 são frações equivalentes. Professor, uma pergunta, diga lá. Essa obtenção de fração equivalente só serve se eu multiplicar por 2? Não, meu querido. Você pode imaginar o número que você quiser, você vai continuar tendo frações equivalentes. Se eu multiplicar numerador e denominador, né, pelo mesmo número, não interessa qual seja esse número. Pode ser 5, 8, 9, 15, 30, 1 milhão, desde que você obedeça esse critério. Tanto o numerador quanto o denominador devem ser multiplicados por o mesmo número. Nesse caso, se eu multiplicar ambos os números, numerador e denominador, por 5, qual seria a fração equivalente que eu iria obter? 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 5, 15. Ou seja, 10 sobre 15 é igual a 2/3. Tá bom? Isso daí vale, né, para toda a fração. Vamos para o nosso próximo exemplo. Olha só. Nós temos aqui a seguinte situação, né? 3/7. Aí, né, vamos obter uma fração equivalente, né? Ao multiplicarmos numerador e denominador por 5. Então, 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35. Então, 3/7 e 15 sobre 35 avos, né? Ou 15 sobre 35,
também são frações equivalentes, né? Se de repente eu colocasse aqui para vocês 3 quintos, eu digo que isso daqui é igual a 20, né? Denominador 20. Mentalmente, a gente já tem como imaginar qual seria o numerador da fração equivalente. Por quê? Vamos observar aqui, vamos pensar um pouquinho. Se eu sair do 5 para o 20, eu tive que multiplicar por quanto? Qual é o número que multiplicado por 5 é igual a 20? É esse mesmo, 4, tá aí, ó. Multipliquei 5 por 4, deu 20. Então, se eu multipliquei o denominador por 4, aqui, ó, eu também vou ter que multiplicar por quanto? Por 4. E qual seria o denominador aqui? Isso mesmo, 12. Ou seja, 3 quintos é igual a 12 vinteavos. Vamos continuando aqui. Olha só, como eu falei anteriormente, se vale para multiplicação, também tem que valer para divisão. Tá, pessoal? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 25 centésimos, ou 25 sobre 100. Fica mais fácil de pronunciar. Eu observo que tanto o numerador como o denominador podem ser divididos por um mesmo número, né? Poderia dividir por 5, né? Mas geralmente a gente procura, né, quando está simplificando, já vamos nos habituando a essa nomenclatura, né, a essa prática que é simplificar. Geralmente a gente efetua essas simplificações de fração utilizando o maior divisor comum entre o numerador e o denominador. Por exemplo, nesse caso, qual é o maior número que divide 25 e 100 simultaneamente? É o próprio 25. Então, 25 dividido por 25 dá 1, certo? E 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, 25 sobre 100 e 1 sobre 4 são frações equivalentes. Aqui no exemplo D, tem um procedimento que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que facilita muito o processo de simplificação. Por exemplo, nós temos aqui um numerador e um denominador que são múltiplos de 10, porque só tem um zero. Então, para facilitar os cálculos, né, a gente simplifica o 0 com o 0, né? E aqui eu também vou simplificar o 0 com o 0. Lembre-se que eu só posso, né? Tem tanto o número que vai usar para divisão, né? Do numerador e do denominador, deve ser números iguais. Beleza. Aí ficou 18 sobre 36 e 18 sobre 18. Ora, 18 dividido por 18 é igual a 1. E 36 dividido por 18 é igual a 2. Então, 180 sobre 360 e 1 sobre 2 são frações equivalentes. Beleza? Aí você pega, né? Senhor professor, até agora o senhor pegou, né? E nos mostrou, né, o que eram frações equivalentes. Como se obtém as frações equivalentes, né? Ao se multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo número. Até aí, ó, beleza, né? É aquela parte mecânica que eu falo. Mas aí, como se aplica isso em uma questão contextualizada? Era justamente essa pergunta que eu estava esperando de vocês. Então me acompanhem aí. Então vamos lá. Satisfazendo a curiosidade de vocês, vamos começar a trabalhar aqui, então, as nossas questões contextualizadas, né? Problemas envolvendo frações equivalentes. Exemplo 1, aqui do Centro de Mídias 2024. Começa assim. 2 amigos, Carlos e Paulo, são os protagonistas da nossa historinha aqui. Compraram uma pizza média cada um. Então, quando você já pega aqui essa informação, você já sabe que as pizzas são o quê? Iguais. Beleza? Muito bem. A pizza de Carlos foi dividida em 10 partes. E a pizza de Paulo em 12 partes. Beleza. Carlos comeu 8 fatias. E Paulo comeu 10 fatias. Qual dos dois
comeu mais? Ah, beleza. Como é que a gente descobre aí qual dos dois? Como é que vamos descobrir aí qual dos dois é o mais guloso, mais faminto? É simples, olha só. Temos a situação aqui, ó, né? A pizza aqui de Carlos, né? Foi dividida em quantas partes? 10. Então essa daqui, né? Vamos conferir aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa primeira aqui é a de Carlos. Certo? Pois bem. E nosso outro protagonista lá, que é o Paulo, a pizza dele foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então esse aqui é o contexto, né? É a realidade aqui de Carlos e a realidade aqui de Paulo. Pois bem, aí o que o Carlos fez? O Carlos, né, das 10 partes, né, que foi dividida a pizza dele, ele comeu quantas partes? 8. Então aconteceu isso daqui, né? Ele detonou isso daqui, né? Que foi 10, então tudo isso daqui, né, ele comeu. Eu não vou desenhar aqui e pintar, senão vocês vão matar a charada. Vamos fazer aqui o cálculo para depois voltar para a imagem para que fique mais clara a resolução da questão. Então, ó, primeiramente, né, vamos identificar em fração quanto, né, cada um dos amigos comeu. Então sabemos que Carlos comeu 8 das 10 partes e Paulo comeu 10 das 12 partes. Beleza. Então, ó, a ideia aqui, pessoal, é igualar esses dois denominadores. Certo? Gente, como é que eu falo isso? Como é que eu vou determinar? Como é que eu faço para que esses dois denominadores se tornem iguais? Beleza. O mecanismo, né? A estratégia que nós vamos utilizar é calcular o MC justamente entre os denominadores. Quem são os denominadores? 10 e 12. Beleza. Como, né, vocês já dominam essa técnica e essa habilidade de determinar o MMC, né, nós vamos ter aqui que o MMC entre 10 e 12, né, a gente pode fazer pelo aquele processo de decomposição simultânea, que é mais direto, mais objetivo. Nós vamos ter aqui o MMC entre 10 e 12 igual a 2 ao quadrado, que multiplica 3, que multiplica 5. Então eu resolvo aqui a potência, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3 vezes 5, que vai dar 60. Então, oba! Eu já sei, né, que o menor múltiplo comum, certo? Entre os denominadores é quanto? 60. Aí, meus queridos alunos, o que que eu faço agora? Né? Eu já sei que eu tenho 8 décimos, eu tenho que encontrar uma fração equivalente a 8 décimos, porém, a condição é que o denominador seja igual a 60. Pessoal, olha só. De 10 para 60, eu precisei multiplicar por quanto? Qual é o número que multiplicado por 10 é igual a 60? Isso mesmo, né? É o 6, beleza? Né? 10 vezes 6, se não mudou até ontem, ainda continua sendo 60. Então, qual é o mandamento das frações equivalentes, né, que devemos cumprir? Se eu multipliquei o denominador por um número, o numerador também deve ser multiplicado pelo mesmo número. Ou seja, eu vou multiplicar aqui o 8 por quanto? Por 6. E que número será esse? 6 vezes 8, 48. Beleza? Então nós já temos aqui, ó, a nossa primeira fração equivalente, 48 sobre 60. Muito bem. Aí, nós sabemos que temos que encontrar aqui, ó, a nossa outra fração equivalente,
que é a fração equivalente em relação à quantidade de fatias que o Paulo comeu, né? Só que agora com o denominador 60. Certo? Beleza. Pessoal, professor, eu tenho uma certa dificuldade de encontrar esse número que está sendo multiplicado. Então, se tu está tendo dificuldade, gente, faz o contrário. Pega o 60 e divide aqui por 12. Ó, 60 dividido por 12. Vai dar quanto, ó? Se eu tentar por 4, vai dar 48, está muito baixo. Vamos pular para o 5, ó. 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Ah, é o 5, né? Beleza, ficou fácil. Aí, ó. A gente sabe, ó, que do 12 para o 5 foi multiplicado, do 12 para o 60 foi multiplicado por quanto? Por 5. Necessariamente, né? Lá no numerador, eu vou ter que multiplicar por quanto também? Por 5. 10 vezes 5, 50. Então, ó, aí eu vou ter a outra fração aqui, que é a do Paulo, com uma fração aqui, ó, igual a 50 sobre 60. Pessoal, nesse caso, para eu comparar um número com o outro, eu só vou fazer a análise do numerador. Eu esqueço o denominador, ele não existe, eu só vou comparar em cima. Pergunto a vocês, certo? Esse cidadão que vos fala, faz de conta aqui, ó, que o 60 não existe. 48 é maior, igual ou menor que 60? É menor. Então, se 48 é menor que 50, né, essa parte aqui, né, representa quem? O Paulo, né? 50 é maior, então Paulo comeu mais. Então, né, Paulo comeu mais, porque 50 é maior que 48, ou 48 menor que 50. Então, temos aqui, ó, quanto Carlos comeu? Então, vimos, né, encontramos lá o 60, né? Daqui para cá multiplicou por 6, então daqui para cá vai ser multiplicado por 6. Vai dar quanto? 48. Portanto, Paulo, né, se fôssemos redividir a pizza, né, em 60 partes, Paulo teria comido quantas partes? 48. Certo? E Paulo, a mesma história. Denominador é 60, do 12 para o 60 multiplicamos por quanto? Por 5, então daqui para cá no numerador também será multiplicado por 5, então vai dar o quanto aqui? 50. Então, ó, se nós dividíssemos a pizza de Paulo em 60 partes, né, ele teria comido quanto, né? Ele teria comido 50 partes. Então, quem comeu mais? O Paulo. Beleza? Né? Foi dividido em 50 partes, né? Quer dizer, foi dividido em 60 partes, e Paulo comeu quanto? 50. Portanto, Paulo comeu mais pizza, pois 50 é maior que 48, né? Que a gente comparou os numeradores. Beleza? Muito bem. Vamos para o exemplo 2. Aqui do Centro de Mídias, diz o seguinte, olha só. Uma caixa d'água está com 3/4 de sua capacidade, e outra caixa, né, com a mesma capacidade, o mesmo formato, não precisa ser, né, mas com a mesma capacidade, está com 5/5 da sua capacidade. Qual das duas caixas contém mais água, a primeira ou a segunda? Vamos lá, partindo da mesma linha de raciocínio, está aqui, ó. Nossas duas caixas são iguais, só que uma está com 3/4 e a outra com 4/5, certo? Então, ó, solução, primeira caixa, 3/4, segunda caixa, 4/5, beleza? Aí calculamos o MMC entre 4 e 5, que não é novidade para ninguém. O MMC entre 4 e 5 é igual a 20. Pois bem, obtemos as frações equivalentes a 3/4 e 4/5 com o denominador igual a 20. Então, ó, do 4 para o 20 nós multiplicamos por quanto? Por 5. Então, do 3 para o próximo aqui, né, da nossa fração equivalente, também terei que multiplicar por quanto? Por 5. Então, eu vou ter quanto? 15.
Então, a primeira caixa comporta quanto? 15 e 20. 15 sobre 20. Está aqui o procedimento, ó. Todo mundo foi multiplicado por quanto? Por 5, né? Então, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20. Está aqui. Então, essa é a quantidade de água que existe, certo? Na primeira caixa. Muito bem. Agora, vamos determinar aqui a quantidade de água que há na segunda caixa, só que agora com o denominador igual a 20. A segunda caixa está com quanto da capacidade? 4/5. Então podemos notar que de 5 para 20 houve uma multiplicação por quanto? Qual é o número que multiplicado por 5 é igual a 20? É o 4. Pois bem, então se o numerador, né, está ali escondido, que a gente não sabe, né, para ser encontrado deve ser multiplicado pelo mesmo número que foi o denominador, e que nós sabemos que esse número que multiplicou aí foi 4, então, ó, 4 vezes 4, 16. Então tá aqui, ó, todo mundo foi multiplicado por quanto? Por 4. Então obtemos quanto? 16 sobre 20. Ok? Então 4/5 é igual a 16. Aí que vem o pulo do gato, meus queridos alunos. Quanto que deu a primeira fração? A primeira fração deu quanto? 15 sobre 20. A segunda fração deu 16 sobre 20. Analisando somente os numeradores, concluímos que 15 é menor que 16. Se 15 é menor do que 16, qual é a caixa que tem mais água? A primeira ou a segunda? A segunda, né? Então podemos afirmar que a segunda caixa contém mais água que a primeira, correto? Então, queridos alunos, eis aí o grande mistério da resolução de questões contextualizadas envolvendo frações equivalentes. Espero que todos vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.